Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda. Vamos ao nosso papo. Não, gente, não tá nem grande nem curto isso daqui. Oh, Jesus, calma aí, gente, tem que dar um jeito nessa barba aqui que ela não tá nem grande. Espera só um pouquinho, por favor, espera um pouquinho. Tá bom, então, deu tudo certo, deu tudo. Vamos lá então. Ufa. Vamos ao nosso papo de discípulo. Opa, já caiu um aqui, né? Tá bom, vamos lá. Calma aí, gente, calma. Então vamos lá continuar o nosso papo de discípulo. Eu já explico do porquê desta ilustração, dessa brincadeira aqui. Garantimos para você que nenhum animal, eu mesmo, foi machucado neste experimento. É só uma brincadeira, foi só para ilustrar uma coisa. Nós vamos falar hoje aqui sobre como a gente só aprende quando a gente reproduz o que a gente está falando, ouvindo. Só tem realmente aprendizado na ótica de Deus quando se reproduz aquilo. Ou só amo, só posso dizer que eu amo quando eu faço, eu pratico. E, claro, nesse papo de discípulo que faz discípulo, que fará discípulo, uma figura importante, então, como a gente já vem falando, é a figura do mestre para o discípulo, ou de um irmão caminhando com outro irmão, não necessariamente um mestre todo velhinho com a sua barbona e tal, uma senhora super sábia que levita pelos salões da igreja. Não é apenas isso, mas uma irmã caminhando com outra irmã, ou outras irmãs caminhando juntos, num relacionamento de discipulado, a importância que tem o exemplo. E eu já explico então o porquê dessa brincadeira aqui. Eu lembro que eu era criança, já fui, creia nisso, ok? Não nasci já. Eu lembro de que meu pai ele era muito quieto assim na dele, eu era muito quieto na minha, e minha mãe ficava ali no meio dos dois, gritando com os dois. Brincadeira, dona Nair, fica tranquila aí, calma. E aí, enfim, meu pai nunca me ensinou a fazer a barba, certo? E eu, naquela época, não tinha um YouTube para você entrar lá, como faz a barba. Eu simplesmente ficava lá, né? Tipo, quando eu via que meu pai, aquele processo que ele aparecia de repente sem barba, a gente acha, nossa, muito estranho. Elias, que é isso? Tá feio demais. Aí com o tempo a gente acostumava, né? E aí ele deixava o bigode, tudo mais. Tudo bem. Mas quando eu percebia que tinha uma hora lá que acontecia isso, eu ficava lá, né? Criança, pré-adolescente, enfim, ficava lá perto, né? Às vezes eu tentava acompanhar assim, mas ele nunca me pegou para ensinar. Vem aqui, garoto, como um filme de Hollywood. Deixa eu ensinar como aquela música de comercial de margarina, que tudo é bom, tudo é tudo são luzes, né? A margarina derrete no pão, né? Não aconteceu isso. Eu tive que olhar para o meu pai fazendo e fui vendo o que ele fazia lá, né? Todo o processo, não decorei. E nas primeiras vezes que eu fui tentar fazer, eu apareci mais ou menos desse jeito aqui. Eu não sabia nem colocar esses papeizinhos, esses pequenos papéis para segurar o sangue ali quando você erra. Tá fazendo muito rápido, tá fazendo de qualquer jeito, não passa a espuminha, vai frau, frau, frau. De repente fica só os retalhos na cara, né? Não sei como consegue cortar a testa também. Mas enfim, é, esse é o lance, né, da gente, uma imagem assim bem fácil de entender, né, como muitas vezes a gente precisa de alguém que ensine a gente, né, ou senão a gente vai aparecer todo lascado, todo arrebentado ao tentar fazer coisas que dava para fazer com um discípulo. Certamente você sabe que pessoas têm influência na vida de pessoas. E mesmo nesta era de YouTube, etc, etc, que qualquer coisa que você precise, não sei fazer um ovo mexido, eu não sei cozinhar um macarrão, não sei fritar um bacon. Você pesquisa como fritar bacon e etc. Lá no YouTube você acha fácil, né? Mas tem muita coisa da vida que o YouTube não te ensina, não. E certamente as coisas de Deus, né, apesar de ter informação na rede, nós não temos como aprender, não temos como realmente nos aprofundarmos sem estar num relacionamento
de discipulado, de caminhar homem com homem, mulher com mulher, né? Grupos entre si, caminhando de verdade junto. E já dissemos aqui que a vida do lobo solitário, daquela pessoa desgarrada de rebanho, ela não tem realmente um crescimento como Deus queria. Ok? Vamos lá. No nosso texto de hoje, nós temos João, capítulo 5, do verso 19 ao 23. Eu quero mostrar para você esse relacionamento aqui de que é necessário que alguém esteja caminhando com alguém, mas agora especificamente no nosso papo de discípulo, né, não estou mais falando só das proposições, né? Ensine tudo que eu lhes ordenei, né? Ensine a guardar tudo que eu ordenei. Não estou falando também ali só do pão partido, né? Da comunhão, né? Agora estamos caminhando aqui nessa questão do exemplo, caminhar junto e como esse exemplo, e como é que a gente faz isso para você também entender como você pode fazer com o seu discípulo e como você, como discípulo, deve buscar estar mais perto de alguém para você ir aprendendo as coisas de Deus, certo? E também os problemas que nós temos nesses pontos. Perdão. João capítulo 5, de 19 a 23. O texto vai de 16 a 27, mas nós vamos pegar mais ou menos essa parte ali do 19 ao 23 e depois João capítulo 21, do verso 15 a 16. No texto de João 5 diz assim: Então os judeus passaram a perseguir Jesus porque ele estava fazendo essas coisas no sábado. Disse-lhes Jesus: Meu pai continua trabalhando até hoje e eu também estou trabalhando. Por essa razão os judeus mais ainda queriam matá-lo, pois não somente estava violando o sábado, mas também estava dizendo que Deus era o seu próprio pai, igualando-se a Deus. Jesus lhes deu essa resposta, verso 19: Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o que o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama ao filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele mostrará obras ainda maiores do que estas. Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhe dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Além disso, o pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho. Então vamos lá à leitura do texto, João capítulo 16. Então vamos lá à leitura do texto, João capítulo 5, do 16 ao 27. Na verdade eu quero focar no 19 ao 23, mas você pode pegar o contexto maior do 16 ao 27, né? Alguns judeus ali pegando no pé de Jesus, porque ele estava se igualando a Deus, ao Pai, falando que ele Então vamos lá à leitura do texto, João capítulo 5. O texto maior aí para você ver o que está acontecendo é do 16 ao 27, tá bom? Mas eu quero focar ali do 19 ao 23, pessoal ali perseguindo Jesus, né, os fariseus, porque ele está se igualando ao Pai, né? O Pai, o Filho e o Espírito são um, e então eles estão ali pegando no pé de Jesus, mas vamos lá para o verso 19 até o 23. Jesus lhes deu esta resposta: Eu lhes digo verdadeiramente que o filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o pai fazer, porque o pai faz, o filho também faz. Pois o pai ama o filho e lhe mostra tudo o que faz. Sim, para a admiração de vocês, ele lhe mostrará obras ainda maiores do que estas,
Pois da mesma forma que o Pai ressuscita os mortos e lhes dá a vida, o Filho também dá a vida a quem ele quer. Além disso, o Pai a ninguém julga, mas confiou todo o julgamento ao Filho, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Aquele que não honra o Filho também não honra o Pai que o enviou. E aí, bom, vamos ler essa parte que é bem importante, né? Eu lhes asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Eu lhes afirmo que está chegando a hora, e já chegou, que os mortos ouvirão a voz do Filho e do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Então, você pode continuar depois o texto aí. Quem ouve, quem entende, quem crê que o Pai enviou o Filho para a salvação e honra o Filho, crê no Filho, né? Toda honra a Jesus, tem a vida eterna. Mas você reparou como você tem uma dinâmica aqui que Jesus estava falando, né? Que o Filho não pode fazer nada de si mesmo, só pode fazer o que vê o Pai fazer, né? Uma explicação bem tranquila ali de que ele é divino, né? Ele é da mesma essência do Pai, porque ele vê, ele tem acesso total ao Pai, né? E também pode reproduzir, porque ele vê o que o Pai faz, ele também faz. E nós temos essa dinâmica de o exemplo que ensina, né? Então, como eu disse aqui, eu só aprendo quando eu reproduzo, e eu só amo quando eu faço. Nós, como mestres ou caminhando em relacionamentos de discipulado, nós temos que entender que os nossos discípulos, e nós sendo discípulos dos nossos mestres e uns dos outros, né? E todos esses relacionamentos debaixo de um senhorio de Cristo, né? Nós estamos debaixo do senhorio de Cristo. Nós só vamos aprender quando observamos, quando praticamos, quando fazemos as coisas juntos, né? Então, pedir para Deus nos abençoar nesse papo aqui em 15 minutos. Pai, muito obrigado porque o Senhor tem falado aos nossos corações nesses papos aqui sobre discipulado, sobre fazer discípulos, que fazem discípulos, que farão discípulos. Obrigado, peço para que o Senhor fale conosco mais uma vez, através da Tua palavra, e com simplicidade, mas poder, o Teu Santo Espírito produza isso em nós. Em nome de Jesus, amém. Se você também abrir a sua Bíblia em João ainda, no capítulo 21, do verso 15 ao verso 17, você vai encontrar aquela cena que Jesus, né, já ressurreto, depois da cruz, depois da ressurreição, um daqueles encontros, né, ele está ali caminhando à beira da praia, os discípulos foram pescar, né, Pedro falou, vou pescar, né, estava chateado com a vida, e aí aparece Jesus, né, João percebe, né, falou, Pedro, é Jesus, e João, e Pedro se joga na água, sai nadando, porque ele tem algumas coisas ali, provavelmente no coração dele, que ele está explodindo para contar, para falar, para pedir perdão a Jesus, né? Porque lembra? Jesus falou, Pedro, você vai me negar, e não vão ser poucas vezes não, serão 3 vezes, é um número importante na Bíblia. Então Pedro nega Jesus, né? E antes Jesus tinha falado, Pedro, quando você se converter, né? Satanás pediu a vida de vocês, mas eu orei por vocês. E Pedro, quando você se converter, anime os teus irmãos, dê força, pastoreie os teus irmãos, os outros discípulos. E Pedro nega Jesus, né? A gente conhece a história. E nesse momento, Jesus está ali, ressurreto, andando ali pela praia, e ele, Pedro se joga na água, sai nadando, sai correndo, né, para ir ter com Jesus. E ali eles têm um momento ali de pão partido, lembra da última papo de discípulo? Pão partido, comendo um peixe, os olhos abertos, né? Jesus conversando com todos. Aí do verso 15, então João capítulo 21, do verso 15 ao 17, você tem um papo bem legal, interessante com Jesus ali e Pedro, né? Então, olha só o que diz aqui esses versos. Depois de comerem, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que a estes? Disse ele, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, cuide dos meus cordeiros. Novamente Jesus disse, Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse Jesus, pastorei minhas ovelhas. Pela terceira vez,
ele lhe disse: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou magoado por Jesus ter perguntado pela terceira vez: Você me ama? E ele disse: Senhor, tu sabe todas as coisas e sabe que te amo. Disse-lhe Jesus: Cuide das minhas ovelhas. Lembra que antes, lá naquele momento lá atrás, né, Lucas capítulo 22, de 31 a 34, aquela parte que eu falei, mostra essa parte, né, de Jesus falando: Pedro, Satanás pediu vocês, mas eu orei por vocês, está tudo bem. Quando você se converter, cuide dos seus irmãos, pastoreie-os. E Pedro erra, né? Pedro vai, nega a Cristo 3 vezes. Então você tem Jesus aqui restaurando, confirmando, reafirmando Pedro, né? Faz 3 perguntas, né? Apesar de Pedro ficar: poxa, mas você sabe que eu te amo, Senhor, né? Jesus faz algo ali que é compatível com o erro de Pedro, né? Para que ele tivesse reabilitado a missão dele. Mas, de novo, olha aqui, né? Como o que a gente está falando, né? Não tem como você dizer que ama a Deus, não tem como você dizer que aprendeu. Não, eu sei. Você sabe tal coisa, né? Deus te ensina algo e pergunta: você sabe? Você fala: sei, aprendi. Mas você não aprendeu, não sabe e não ama enquanto você não pratica. Eu só aprendo quando eu reproduzo, eu faço. Dizer que ama lá atrás, né, e depois negar é fácil. Agora, Deus quer ver que você ame, quer ver, ouvir a tua profissão, a sua confissão de que ama e depois ver a ação confirmando isso, que não nega a Ele, certo? Então, por isso que Jesus está fazendo isso agora. Eu só amo quando eu faço, né? Então, eu só aprendo quando eu reproduzo. Então, Pedro, você me ama? Amo. Então, faça o que eu estou te mandando. Cuide das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Senhor, eu te amo. Então, pastoreie as minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Sim, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo. Então, pastoreie as minhas ovelhas, né? Não adianta só falar. E neste processo, né, de praticar o que se é ensinado por Deus, né? O discipulado é isso. Deus ensina, a gente ensina o discípulo e ele pratica. Nesse processo de ensinar, tem que haver uma prática. Enquanto a gente está lá todo domingo, todo sermão, toda escola bíblica, todo qualquer que seja, convenção, acampamento, jovem, mal legal, aquela coisa. Enquanto a gente está ouvindo e está falando só, não tem aprendizado. Não, Deus não considera aquilo como aprendizado, não considera aquilo como amor. Está todo domingo falando: é mesmo, tem que discipular. E não discipular não é amar a Deus, não é obedecer a Deus. Eu só aprendo quando eu estou reproduzindo. Pedro, você me ama? Amo. Tudo bem, Pedro, não me importa muito só falar. Precisa ter uma ação que dê, que back it up, que dê apoio a isso, né? Quando você estiver agindo de acordo com as tuas palavras, aí sim eu vou saber que você me ama. Claro, Jesus faz isso com ele e não é que todos aqui são pastores do rebanho de Jesus, né? Todos somos sacerdotes, 1 Pedro, etc. Mas essa aqui era uma tarefa para Pedro, né? Ele foi ali o líder naquele primeiro momento da igreja, né? Um pastor mesmo de todos os outros. Fica bem claro depois. Mas volta aqui para o nosso papo de discípulo, né? Tem muito mais que Deus nos ensina, né? Discipular, amar a Deus, amar uns aos outros, perdoar, etc, né? Uma vida produtiva, trabalhar para a glória de Deus, fazer tudo para a glória de Deus, pureza sexual e por aí vai, né? Justiça social, que a gente deixa muito de lado, né? Não, eu tenho e o cara lá tá passando necessidade e a gente vai vivendo a vida como se não tá tudo bem, né? Deus ensina muita coisa e quer que a gente ensine os nossos discípulos. Enquanto a gente não pratica, a gente não pode dizer que aprendeu de Deus, o que a gente está falando que aprendeu. E também o nosso discípulo não tem como aprender se ele não ver, não vir isto em prática acontecendo. E aí, provavelmente você já deve ter ouvido aquela não é uma expressão, né? Na verdade está em 1 Coríntios 15. As
más companhias corrompem os bons costumes, né? Um ditado grego que Paulo usa ali nas suas cartas, né? Você já deve ter ouvido isso, mas Deus quer com o discipulado que a gente seja a boa companhia que promove a nova vida. Ou seja, nós vamos ajudar o discípulo naquilo que eu estou falando desde o começo. Só tem amor quando você está fazendo. Então, nós seremos a boa companhia dos nossos discípulos, para que a gente, ao invés de corromper os costumes dele, e através de nós, claro, o Espírito Santo vai usar a palavra de Deus, certo? Já falamos bastante disso nos outros vídeos. Através da nossa companhia, do nosso ensino, do nosso partir do pão junto, inclusive com a comunidade local, com a igreja local, mas através principalmente do caminhar junto e do exemplo, este discípulo possa falar que ama cada vez mais a Jesus, porque ele faz cada vez mais. E qual que é o segredo? Ele tem uma boa companhia. Não adianta só chamar para jogar videogame, assistir vídeo, comer chá, tomar chá das 5, comendo bolinho. É uma das coisas. E tudo isso pode ser ambiente para o principal, que é o aprendizado que Deus tem para a gente. Então, a gente só ama quando a gente está fazendo, né? Então, não existe amor. Eu te amo. Então beleza, então vamos fazer. Então vamos todo dia praticar aquilo lá, porque não existe amor de palavra, ok? Temos alguns minutos aí e quero tocar nesses... como é que a gente pode fazer isso? Primeiro, olha como Jesus fez isso com os discípulos, tá? Eu gosto muito de pensar nesse esquema aqui que eu vou falar para vocês, né? A gente não solta o discípulo lá na vida e vida com Deus achando que ele já vai fazer. Lembra? Bebê na fé não vai fazer. E não adianta ficar dando bronca e ficar falando misericórdia, fulano não... Enquanto não ensina, não caminha junto, ninguém tem direito de falar. E quando caminha junto e ensina, aí teu coração vai estar bem mais gracioso, misericordioso, para não falar e botar o joelho no chão por aquele bebê na fé, por aquela criança na fé, aquele adolescente na fé e assim vai, né? Relacionamento discipulado muda tudo, né? A nossa língua até volta para dentro da boca, a gente, né? Enfim. Mas eu gosto de pensar nesse esquema aqui, nessa coisa aqui, né? Eu vou falar e você vai perceber como Jesus fez isso com os discípulos, né? Estamos falando de exemplo, caminhar junto e ajudar essa pessoa a aprender na prática a vida de Deus. Eu faço, né? Eu, mestre, faço. Você vê. Lembra de alguém fazendo isso com os 12? Eu faço, você vê. Eu faço, você ajuda. Lembra de alguém fazendo isso? Ai, Senhor, não tenho o que fazer. Tem pão, o que tem? Tem pão, tem peixe. Quanto tem isso e aquilo? Então pega, recolhe, traz aqui, né? Não fica só olhando, não. Vamos ajudar. Então eu faço, você ajuda. Depois você faz, eu ajudo. Depois você faz, eu vejo. Isso aqui que eu acabei de falar é mais ou menos o esquema, né? Ou o jeito de caminhar ou discipular de Jesus. Então, você tem ensino de Jesus falado? Tem muito ensino falado. Você tem partir do pão junto, todo tempo dormindo junto, comendo junto, trabalhando junto, você tem a comunhão, né? Jantar junto, almoçar junto, um dar a vida pelo outro? Tem. E você tem tudo isso sendo feito neste jeito aqui que eu estou falando, né? Um jeito de exemplo, né? Veja eu fazendo, me veja fazendo, me veja ensinando, me veja curando, me veja tirando o que eu nem tenho para dar para aquela pessoa que está com menos ainda do que eu tenho, né? Eu tiro a sandália, vou dar, e você fala, nossa, mas aí você vai ficar sem. Me veja fazendo isso. Depois eu faço e você ajuda. Eu vou dar R$5 aqui. Você tem R$1 bom, que bom aqui, ó. R$6, moça. Vai com Deus. Deus te abençoe. Depois você faz e eu te ajudo. Eu vou saindo de cena e você vai entrando em cena, né? Depois você faz
e eu vejo, e eu te ajudo depois dando a impressão, falando, ó, pensa nisso, que tal coisa. O que a gente está falando aqui não é assim um plano, não é tá num caderninho de discipulado que você segue esses 4 passos e a pessoa estará formada em 7 semanas. Não é só ver a vida de Jesus com os discípulos. E aquilo demorou 3 anos. Jesus, né? E quem coloca um tempo nisso? Não dá para colocar, a gente pode fazer isso por anos e anos, né? Anos e anos a gente fazendo e o discípulo olhando. Só que a gente tem que entender que essa dinâmica não pode parar aí, senão a gente está preso no romanismo. E me perdoe se tem algum amigo ou irmão católico, se você crê somente em Jesus, você é irmão, mas me perdoe, né? Mas esse jeito romanesco de viver, que você tem pessoas fazendo e outras sentadas lá falando, amém, não é o jeito de Jesus, não é o jeito da Bíblia. O jeito de Jesus é, sejam meus imitadores, agora vão e façam. Né? Você vê Paulo falando isso, você vê nessa passagem aqui de Jesus com Pedro, Jesus ajudando ele a se reconectar à missão e então ir fazer aquilo que ele estava fazendo antes. Jesus é que pastoreava aquelas ovelhas e agora estava falando para Pedro, Pedro, pastoreie as minhas ovelhas, ajude, seja líder delas. Enfim, eu faço, você vê. Eu faço, você ajuda. Vem, me ajuda aqui. Você faz mais e eu te ajudo. Agora você faz. Vai lá na frente. Fala mais. Faz mais. Projeta, sonha e eu vou vendo. E não é só a gente está caminhando aqui para o final. Isso aqui não é só uma coisa assim do tipo, você faz no final, né? O discípulo está crescendo, está tomando forma de Jesus. E não é só você faz, eu vejo e falo que está errado, não. Vai ter hora, meu amado irmão, minha amada irmã, que o discípulo, seu discípulo, vai estar fazendo coisa que você vai estar falando, nossa, nunca pensei nisso, nunca seria capaz de fazer isso, mas a gente tem que ser humilde de entender que camisa 10 no reino mesmo, só Jesus. E a gente tem que estar nesses relacionamentos de discipulado e a gente precisa de dar o exemplo e caminhar junto. Não adianta dar lição e esperar que ele faça. Não adianta ficar dando sermão depois, quando não faz. É viver junto e ir passando e ajudando, consertando e depois vai impulsionando o discípulo para a vida de Deus, para que ele faça, para que ele viva aquelas coisas, certo? Você vê esses relacionamentos... Você vê esses relacionamentos através da Bíblia? Com certeza, Moisés, Josué, Abraão e os filhos, Rebeca e Jacó, talvez, hein? Pensa aí, se não foi mais Rebeca e Jacó e... Elias e Eliseu, né? Não é que Eliseu estava lá o tempo todo querendo ganhar o poder de Elias, né? Ele amava estar perto de Elias e ver o que estava acontecendo. Ele via o tempo todo o que o profeta fazia e ele não queria sair de perto do profeta porque já tinha uma relação afetuosa muito, muito grande. Leia lá essas passagens. Você tem Paulo, Timóteo, você tem Paulo falando lá em Filipenses, né? Falando, eu espero enviar a vocês, Timóteo, porque não tem ninguém que se preocupe com vocês como eu, né? Todo mundo é egoísta nessa meleca de mundo, mas Timóteo é meu filho na fé, ele é que nem eu. Então esse relacionamento de alguém que a gente vai caminhando junto, depois você solta no mundo e fala, vai lá meu filho, detona, certo? Muito lindo, muito legal. Mas esse é o ideal, né? O ideal é que todo pai estivesse fazendo isso com seu filho, com seu discípulo, e todo cristão discipulando também. O problema é que a queda, o pecado, trazem algumas consequências. Uma dessas consequências é que os pais não fizeram e não fazem discípulos dos seus filhos. Então tem muito filho, tem muito jovem, muito homem e mulher cristão que não tiveram seus pais cristãos, então eles são discípulos em potencial de alguém. Então,
temos um problema, porque você tem o seu discípulo, eu tenho o meu discípulo e tem todos esses que não tem quem os discipule. Então, alguém vai ter que ter mais discípulo mesmo. Então, eu vou ter que ter 2, 3, 4, 5, 6, 12. E você também, porque os pais deles não fizeram isso. E tem pais cristãos que não fazem isso pelos seus filhos e acostumam e gostam ou acham que a discipular é ir para a igreja e cantar e depois voltar. E não ensinaram a vida de Deus, então a gente tem uma sobrecarga, tem um volume muito grande de gente para discipular. Quer ver se isso não é verdade? Vê o tanto de gente falando abobrinha na internet por causa de político A, político B, blá, 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 achando que alguma dessas coisas tem a ver com o Rei Jesus. Eu fico até bravo de pensar, desculpa. O que mais que deu de errado e dá de errado nessas coisas? É que a gente não quer discipular, a gente não quer ser exemplo, não quer abrir mão do meu tempo, minhas coisas. Já falamos sobre isso. Um problema é que, como isso aqui é tão verdade que nossa vida vai ensinando, né? O discípulo vai vendo a gente, vai absorvendo, vai aprendendo na prática junto com a gente esquece que a nossa vida ensina, e aí é uma vida estacionada, uma vida na fantasia Holândia, vai ensinar pessoas a ficarem estacionadas, ou, né? Por aí vai. Ou uma vida que ela anda, ela não está estacionada, mas ela anda e ela anda a milhão, ela anda acelerando para diversos lugares que não deviam, que a vida não devia ir. Então, muita gente ensinando na prática pode não estar falando, né? Falando, não, faça sexo com pessoas sem você estar casado. Só que a tua própria vida faz isso, então o que você está ensinando para os outros que gostam de você? Ó, lute muito para ter 1 milhão. Você pode não estar falando isso, mas a pessoa está perto de você, vê você fazendo isso, então é isso aqui. Eu vou amar o que você faz, eu vou fazer também isso daí. Vidas aleatórias, né, que cada hora está tirando para um lado, você ensina isso também para outras pessoas. Esquemas e mais esquemas, né, esquemas financeiros, esquemas blá blá blá, né? Ou vida que estão andando e fazendo muitos esforços em coisas periféricas. A gente está, às vezes, ensinando muita coisa com a nossa vida e com a prática, mas que é periférica, não estou falando que é ruim. Então eu estou ensinando muita música, e eu ensino muita música, ensino música, ensino música, ensino música, ensino música, e aí o meu discípulo não sabe dizer não ao pecado, mas que ele sabe cantar e tocar, ele sabe. Eu ensino a ser muito habilidoso num jogo X lá. Legal, né? Então, muito esforço em coisas periféricas. Não estou falando que essas coisas não têm importância, mas elas não são centrais para a vida do discípulo, né? Ou esporte, né? Eu ensino muito com a minha vida, né? Eu faço tanto aquilo que o meu discípulo vai observando, vai aprendendo, vai pegando jeito. Ele é muito fitness, ele faz muito esporte, ele come muito bem, mas ele não sabe ler uma Bíblia, ele não sabe decidir certas coisas para a honra de Deus, para a glória de Deus, para proteger a família de roubadas financeiras, mas que ele é fitness, ele tem a barriga tanquinho, trincadinha, ele é. Então, são coisas ruins? Lógico que não, são coisas boas, são bem, sei lá, né, também, né? Quem não tem pelo menos uma leve camada daquele bacon aqui na frente, não sei não, hein? Desconfio. Enfim, a gente faz muitos esforços em muitas coisas, né? Emoções e etc. Estudos bíblicos ou estudos acadêmicos. Eu vou fazer pós-doutorado e meu discípulo acha que a vida é isso. Porque ele olha para minha vida, ele anda comigo e ele só me vê falando disso e fazendo isso. Então, ele vai me acompanhar para essas coisas. Ou pular fora e a gente vai viver sem discípulo, viver perdendo a oportunidade e o privilégio de caminhar com pessoas para que elas se pareçam cada vez mais com Jesus. Quem nos livra de tanto erro, né? Isso não aqui é uma mensagem de peso, não. Quem nos livra de tanto erro, de tantos desvios, né, dos exemplos que a gente devia dar para os nossos discípulos? Jesus também pagou o preço por isso, né? Ele sabia e ele sabe que a gente não dá o melhor exemplo o tempo todo, que às vezes a nossa cabeça e o nosso coração por anos estão em fantasias
em coisas periféricas que são boas, mas não são o centro. Ele pagou o preço na cruz por causa disso. Eu, arrependido, muitas vezes olho para Jesus e falo, obrigado, Jesus, porque eu acho que a minha vida ensina a falta de organização, às vezes, para os meus discípulos, ou enfim. E aí você sabe das tuas coisas. Ame a Jesus, porque Ele morreu na cruz pelo teu pecado, inclusive isso. Mas aí, arrependidos, nós vamos com Jesus. E a gente deixa Ele falar como Ele falou aqui com Pedro. Né? Rafa, você me ama? Amo o Senhor. Faça discípulos, viva com eles. Né? Você, meu irmão em casa, né, ouvindo de Jesus, você me ama? E você fala para ele, Jesus, eu estou querendo amar um pouquinho mais. E ele vai te ajudar, ele vai te abençoar nisso. Ele falou que vai estar com você todos os dias até a consumação das eras, enquanto você fizesse essas coisas. Presta atenção, lembra disso. Você faz, o teu discípulo vê. Vai na frente. Você faz, o teu discípulo te ajuda. Deixa ele do lado ali. Ele faz, o teu discípulo faz e você vai na retaguarda dele. Depois impulsiona o teu discípulo e fala, você faz e eu vejo. E eu vou dar glória a Deus pelo que você está vivendo, meu discípulo, porque você é discípulo de Jesus. Glória a Deus, que Deus nos abençoe, nos lembre dessa responsabilidade de viver a vida diante dos olhos dos nossos discípulos e sendo intencionais para a gente ajudar a que eles amem de verdade, não só com a boca, mas fazendo. E a gente vai fazer isso, ensinando na prática, dando o exemplo, indo à frente. Amém? Deus nos abençoe. Senhor, nós agradecemos porque o Senhor é generoso, gracioso, nos deu o exemplo, fez isso diante dos nossos olhos. Mas também agradecemos porque Jesus morreu na cruz, porque a gente não quer dar o exemplo, a gente quer ficar na nossa, a gente quer ficar escondidinho, a gente quer cuidar das nossas próprias coisas. Agradecemos porque Jesus morreu na cruz pelo nosso pecado, nosso egoísmo, às vezes a nossa falta de entendimento de como fazer isso. Pedimos perdão e pedimos para que o Senhor aplique essas mudanças em nós e que a gente consiga olhar agora, Senhor, com mais intencionalidade para os nossos irmãos, os nossos amigos que estão vivendo diante de nós e absorver isso, ir com eles, aprender, ajudar, depois fazer mais, Senhor, e depois fazer sozinho, Senhor, e pegar responsabilidades na mão. Nos ajude, Senhor, porque sem o Senhor não conseguimos fazer isso. Que o Teu Santo Espírito possa produzir isso em nós e que a Tua igreja se movimente, por favor, Senhor, para dar conta de tantos e tantos e tantos que não tiveram pais espirituais e não tem quem os ajude. O Senhor já disse há tanto tempo, os campos estão brancos esperando trabalhadores. Nos envia como trabalhadores, Senhor, junto com o Senhor, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, meu irmão.